Voltando, pessoal, qual foi o chamado de Santo Agostinho? Ele já seguindo ao neoplatonismo, né, em Cartago, e ele estava lá no jardim da casa dele, tinha as escrituras, né, a Bíblia ali numa mesa, e ele refletindo, ele angustiado, porque de alguma forma ele dentro dele, essa angústia, esses sentimentos conflitantes, ele devia de saber que ele tinha, conforme a gente viu lá no slide que deu o contexto de hoje, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Ele sabia que alguma coisa ali estava errada. E aí ele está ali naquele pensamento, e ele escuta uma criança falar assim, toma e lê, uma voz de criança. Ele olha, procura, não tinha muro, né? Ele sai da área do que seria o terreno, a casa, o jardim, olha na rua, não tem ninguém, e ele escuta de novo a criança falar, toma e lê. Fica assim, procura, olha, e vê o livro, vê as escrituras em cima da mesa e já começa a achar que tem alguma coisa a ver com aquilo. Quando escuta pela terceira vez, toma e lê. E ele pensa em abrir aquilo ao acaso, e abre ao acaso. E quando abre ao acaso, qual é o texto que chega para ele? Hoje nós estamos falando de dois irmãos, Paulo de Tarso, tiveram 2 chamados especiais, sentimentos conflitantes com as suas missões oficiais, originais, né? E quando ele abre, qual é o texto que cai? Carta aos Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14. Olha o texto. Afastai-vos de toda glutonaria e de toda embriaguez, de todas as contendas e rixas, e revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não procureis os apetites da carne. E quando ele lê isso, ao acaso, aberto ao acaso, ele cai por terra e fala, meu Deus, esse é o caminho. E ali inicia a conversão de Santo Agostinho. Já nessa época, ele já inicia, ele é enviado ele é enviado de volta para... Não, ele ainda está em Roma, e ali ele tem contato com um do que era um dos homens mais assim, influentes e importantes do Império Romano em decadência, que era o Bispo Ambrósio. Um outro gênio, um outro ser humano inteligentíssimo. E aí ele começa a conversar com Ambrósio. E ele se encanta. Ali na Bíblia, onde ele via superficialidade, ele passa a ver a profundidade das parábolas, as metáforas que podem ser interpretadas e utilizadas no dia a dia. O próprio trecho que caiu para ele, toma e lê, encaixava-se com a vida dele e tinha um sentimento profundo. E ele entendeu que era em Cristo que ele ia conseguir se livrar dessa angústia que o afligia tanto. Então, ele sentiu ali no texto aquela singular vibração. Toma e lê. Aquele foi o momento. E ali ele entendeu que os prazeres não estavam, a felicidade não estava a lures, não estava em outro lugar, né? Não estava nos prazeres enervantes e fugitivos. Estava em nosso Senhor Jesus Cristo. Estava aqui, não procureis os apetites da carne. Estava em Jesus. E aí, ele, bom, então, ali inicia-se o processo de conversão. Ele entra para a Igreja Católica, né? E Ambrósio, 2 homens inteligentíssimos, ali onde a gente vê também os pais, né, da igreja, aqui no slide anterior, falange dos pais da igreja, né? Então, essa questão toda a parte filosófica, toda a parte filosófica da igreja é centrada basicamente
em Santo Agostinho. Tem mais um santo que foi muito importante, mas Santo Agostinho foi a base de toda a filosofia da Igreja Católica, do cristianismo. Enriqueceu essa questão filosófica do cristianismo, além de ter esse papel importantíssimo de manter a chama, o valor moral do Evangelho de Jesus. E aí a gente cai aqui no texto em Paulo. Paulo era também um homem que ele seguia rigorosamente as leis. Paulo herdou, ele era doutor da lei e ele herdou essa questão de ser um fariseu, de tomar conta, de interpretar as leis dos judeus naquela época. E ele seguia rigorosamente. Ele, na verdade, faltava, ele estava certo porque ele seguia a lei. Mas nós vimos que os fariseus seguiam rigorosamente as leis e faltava o que para os fariseus? Faltava o amor. E era isso que faltava em Paulo. O desvio de Paulo não tinha a ver com a bebedeira, nem com o sexo. Tinha a ver, olha só, uma outra coisa em que nós costumamos errar. Paulo era muito inteligente, detinha muito conhecimento. E isso dava a Paulo uma certa arrogância, uma certa vaidade, uma certa imponência. O que eu sei, eu sou correto, eu sou o certo, eu sigo a lei, as regras. E nós já vimos o que Jesus pensa dos fariseus. Porque falta o fator mais importante, o amor. Mas Paulo também sentiu o chamado para que entrasse, para que voltasse novamente para o caminho da sua missão e do seu trabalho. Aqui no texto, pessoal, ó, quando, afinal, no seu caminho de Damasco, ele estava com ódio danado, né? E ele foi caçando ali os cristãos, ele estava encegueirado, sabe? E naquele momento ele também recebeu um chamado. Ele estava, assim como Santo Agostinho, ele também estava desviando do caminho, do trabalho, a cada um a seu trabalho e a cada um a sua missão. No livro Paulo e Estevão, antes dele ir para Damasco, Paulo de Tarso, ele tortura até a morte Estevão. E tem trechos, né, em que o livro descreve que ele estava satisfeito e contente em ver a vibração da turba, conforme Estevão era apedrejado, né, e eles tentavam poupar a cabeça para destruir o corpo e a turba vibrando naquela emoção, e ele satisfeito contemplava aquilo. Já no final, nesse mesmo livro, Paulo, é a coisa mais linda do mundo esse livro. Porque a gente vê a conversão passo a passo, não como um filme, mas como uma história real com riqueza de detalhes. Num desses momentos, já que Estevão já estava se desligando do corpo físico, né, e Paulo ali olhando aquilo tudo, Estevão já começa a não ver mais o mundo material e começa a enxergar o plano espiritual. Nisso, ele fala, ele tem essa percepção, a seguinte visão, né? Assim, vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão experimentou pelo verdugo, no caso Paulo de Tarso, sincera amizade no coração, porque Estevão sabia quem era Paulo. Estevão sabia que ele estava apenas desviado, aquele não era o espírito que tinha um planejamento que provavelmente Estevão e Paulo planejaram juntos a encarnação, com uma missão gloriosa para o cristianismo. Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Ele conhecia o Cristo, Estevão, e Saulo não. Olha esse trecho. Vendo que Jesus contemplava melancolicamente, isso era Estevão já desencarnando, a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios. Paulo de Tarso estava desviado do caminho. Nós não temos dúvida, diante de tudo isso que a gente contou sobre
Santo Agostinho, ele estava desviado do caminho. Mas em algum momento, como na estrada para Damasco, como o texto mostra aqui para a gente, né? Quando afinal no seu caminho de Damasco também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Essa foi a conversão de Paulo. Depois daqui do intervalo, a gente segue, meus irmãos.